Money Report entrevista agora Gustavo Leite, Country Manager da Veritas Brasil, que é uma empresa de tecnologia especializada em gerenciamento de dados, o Data Management. É isso, Gustavo? Correto, correto, André. É um prazer estar aqui contigo. Realmente, a Veritas é uma empresa de tecnologia com um olhar para gerenciamento de dados e alta disponibilidade de serviços, ajudando as empresas, as maiores empresas, a como governar de forma inteligente seus dados. Meu caro, o que chamou a atenção na nossa prospecção, na nossa conversa inicial, foi que você fala de um aspecto muito pouco abordado sobre o gerenciamento de dados, que é a questão dos dark datas, né? O que vem a ser dark data e como isso afeta as empresas, o que cria de custos, que significa que significa esse gerenciamento dessa, digamos assim, sujeira que tem nos arquivos das empresas? Não, perfeito. Na verdade, isso foi uma pesquisa. A Veritas, como uma empresa de gerenciamento de dados, como eu comentei, ela traz muito conteúdo ao mercado. E a gente fez uma pesquisa com as principais empresas no mundo, incluindo o Brasil, onde a gente tinha um olhar para os dados armazenados de cada uma dessas empresas. E o objetivo foi entender que tipo de dados estão armazenados. A gente faz até nessa pesquisa uma alusão a um iceberg, né? E por que um iceberg? Porque quando a gente foi de forma profunda entender o que de fato essas empresas gerenciavam do ponto de vista de dados, a gente chegou a uma triste conclusão, que 52% dos dados de qualquer instituição, em média, obviamente, umas mais, outras menos, são dados que nós chamamos, para o português, dados obscuros, ou como você comentou, dark data. São dados que estão ali armazenados, mas a companhia não tem o detalhe do que de fato é. Isso acaba trazendo uma complexidade nessas empresas de como gerenciar. E tem várias formas de olhar para isso. A gente Uma, pode chamar isso de dados inúteis? não necessariamente, porque se eu desconheço, não necessariamente ele é inútil. Mas eu poderia te dizer que boa parte deles seriam dados que não têm qualquer ligação com a atividade fim daquela companhia. Então, a gente pode estar falando de informações até de negócios, mas que poderiam, vamos colocar dessa forma, estarem aposentadas ou deletadas desse ambiente. Se alguém armazena sua infraestrutura e metade dessa infraestrutura são dados desconhecidos, a nossa visão é que com uma governança adequada é possível fazer uma sanitização por vários aspectos. Aspecto número um, não gastar com armazenamento para algo que não precisa. Então, a gente tem ajudado muita empresa no sentido de dar uma maior vida útil àquela infraestrutura, ou seja, fazendo uma sanitização e garantindo mais espaço para esse crescimento exorbitante de dados. Preocupação número dois, imagina que eu sou lá um síndico de um determinado condomínio e tenho as informações de todos os funcionários com dados pessoais. Independente de ter ou não ligação com a empresa, se aqueles dados pessoais sigilosos, que deveriam estar sendo, vamos dizer, melhor protegidos, vazam, a empresa passa a ser corresponsável, mesmo que não tenha atuação direta com aquele grupo de pessoas. Então, a gente, quando faz essa sanitização, essa governança, também a gente tira um pouco da pressão ou da exposição a vazamento de dados. E questão de grana, né? Dinheiro propriamente dito, né? Então, é o que eu comentei. As empresas com crescimento de dados que está até 2025, a gente está falando de 175 zettabytes de informação. Como gerir melhor e não continuar gastando com infraestrutura, com pessoal para a governança dessa infraestrutura, desse data center. Então, a gente ajuda também vamos dizer, tirar melhor proveito da infraestrutura. Então, tem vários aspectos, sejam eles legais do ponto de vista de vazamento, sejam eles de investimento de infraestrutura, porque você dá uma sobrevida a essa infraestrutura já existente. E em termos de economia, quer dizer, uma empresa pode economizar, você pode citar algum exemplo, assim, você tem praticamente 50% dos dados armazenados na empresa que não tem serventia imediata.
Se você se livrar de boa parte disso, se a sua empresa entrar lá, fizer um trabalho de limpeza, de sanitização, o quanto essa empresa eventualmente pode economizar ou ela pode deixar de gastar no futuro graças a esse tipo de trabalho? Eu acho que tem dois olhares para isso também, André. A gente tem o tangível e o intangível. O tangível, eu vou pegar um exemplo de uma empresa grande do segmento de manufatura, onde a gente fez essa análise, não chegava a 52, mas a gente chegou perto de uns 45% desses dados pouco conhecidos. Ela estava com um projeto bastante grande de expansão do seu data center e aquisição de infraestrutura para essa expansão. Então, a gente está falando de switches, a gente está falando de servidores, a gente está falando de storage, a gente está falando de pessoal para sustentar isso, e a gente está falando propriamente dito do espaço físico, que aí vai eletricidade, vai toda a questão de energia. Quando a gente conversou com essa turma, a gente identificou esse gap aí de 45%. Óbvio, os 45% não na totalidade eram dados inúteis, mas eu diria que por volta de 30% eram dados que, conhecendo melhor, você tem o poder de uma deleção inteligente, ou seja, se desfazer de parte desses dados, sejam porque não faz sentido ao negócio, seja porque já expirou o prazo que eu deveria armazenar aquilo. E com isso, a gente acabou retraindo esse projeto, ainda no momento que a gente vive, onde o investimento está sendo muito criterioso. Meus amigos aí da indústria, alguns não ficaram felizes, porque, querendo ou não, o projeto ele foi postergado para o ano que vem, porque a gente entendeu que com essa camada aí de redução de 30%, a gente deu uma sobrevida para que ele tome uma decisão de uma forma mais holística. Olhando com um pouco mais de detalhe e também, por que não, preservando investimentos de CAPEX para esse ano e avaliando o ano que vem, depois de uma governança ainda mais profunda, qual será os próximos passos. Esse mesmo cliente, quando a gente fez essa análise, ele também já colocou para a mesa, ao invés de crescer seu data center, por que não olhar para a nuvem? Então, eu diria que a gente resolveu no curto prazo esse problema de gargalo. No médio prazo, a gente deu tempo para que ele consiga criar uma estratégia mais inteligente, já olhando para coisas como nuvem e outras alternativas. Então, esse é o tangível, né? Não sei te dizer em dinheiro propriamente dito, mas eu poderia te dizer que alguns milhões foram economizados. O intangível, que nesse mesmo cliente a gente encontrou, foram o quê? Dados extremamente críticos, sensíveis, confidenciais, que estavam ali armazenados e não deveriam, né? Por N motivos, porque não fazia parte do negócio, porque a estratégia, a governança ou os processos da empresa já diziam que coisas como aquela não deveriam ser armazenados. Por exemplo, uma coisa que a gente tem encontrado muito, André, são casos como: você quer mais do que base de clientes, base de dados que normalmente a equipe de marketing compra, adquire do mercado e tem na sua infraestrutura. Aquilo maltratado ou mal gerenciado pode ser um problema grande. Então, nesse cliente, a gente encontrou algumas bases que o time de marketing armazenava, mas não endereçando aos processos de governança implementados por eles com relação ao LGPD. Esse seria o intangível, eu diria. Outra coisa que me chamou a atenção, fico muito curioso, estou muito curioso como vocês chegaram a esse valor, né? Vocês afirmam que em 2020 os dados armazenados por pessoas e empresas em todo o mundo podem contribuir ou participam, né, para o lançamento de 6,4 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. Quer dizer, como é que eu explico? Como é que eu explico isso pro? Eu não, desculpe, você, né? Como eu explico isso pro nosso telespectador, nosso espectador, nosso ouvinte? Como é que você transforma dados em milhões de toneladas de dióxido de carbono? Basicamente, qual é essa relação?
Não está muito diferente do que eu acabei de comentar contigo, André. Essa análise é que assim, vamos lá. A explosão de dados no mundo, seja via IoT, seja inteligência artificial, seja a tal transformação digital, ela traz uma série de facilidades do ponto de vista de negócio, do cidadão, por que não falar dessa forma? Contudo, ela requer um processamento, ela requer uma infraestrutura por trás muito, muito pesada. Então, essa análise que a gente fez, e a Veritas ela é uma empresa muito preocupada com esse tema, foi como que essas empresas estão endereçando essa questão com infraestrutura, com hardware, com energia para sustentar esses ambientes. E a gente fez uma análise de que, partindo da premissa que 52% desses dados que consomem energia, que consomem processamento, que consomem data center, são dados que poderiam ser melhor governados e, consequentemente, eventualmente deletados, a gente entende que a gente diminui o footprint em data centers, a gente consegue trazer para uma evolução de otimização das infraestruturas hoje existentes dos nossos clientes, consequentemente, trazendo benefícios do ponto de vista de natureza, como você disse, do dióxido de carbono, entre outras coisas. Eu até coloco para você, a gente tem essa pesquisa completa que a gente poderia dividir aí no seu canal para que as pessoas possam ver no detalhe, mas em linhas gerais é isso, foi uma forma de melhor entender tudo que eu processo dentro do meu data center, como que eu consigo otimizar, e aí trazendo o quê? Uma redução de gasto de energia, de processamento, entre outras coisas. Cara, muito obrigado. Manda Report conversou agora com Gustavo Leite, Country Managers da Veritas Brasil, uma empresa de gerenciamento de dados, de data management. Gustavo, muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, André. Até a próxima, meu amigo.